Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre 4 direitos essenciais e que toda pessoa com deficiência precisa saber desse direito. Muitas vezes a gente acaba aceitando coisas que não deveria porque a gente não sabe dos nossos direitos, ou às vezes a gente não corre atrás de uma coisa que a gente precisa e que a gente tem por direito aquilo pelo simples fato de não conhecer, de não saber que esse é um direito nosso. Então já peço que vocês compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que outras pessoas possam saber dos direitos das pessoas com deficiência. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ruana. Aqui nesse canal eu falo da minha deficiência visual, que é a baixa visão. Aqui embaixo no box de descrição tem um link de uma playlist onde eu falo tudo sobre essa deficiência, para que você possa ir lá, maratonar e conhecer um pouquinho mais sobre essa deficiência. Mas bora para os 4 direitos que eu acho assim fundamental e que toda pessoa com deficiência, seja ela qual for a deficiência, precisa saber para correr atrás dos seus direitos. O primeiro direito que vocês precisam saber é o direito da acessibilidade. A acessibilidade, ela é um direito garantido por lei, não é um favor, embora muitas vezes as pessoas acham, que está fazendo um favor, mas não, você tem que cumprir a lei. Inclusive está na lei número 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e lá lista, todos os nossos direitos. A acessibilidade, ela deve ser no âmbito geral. Por exemplo, acessibilidade na escola, no transporte, em prédios públicos e privados, acessibilidade na comunicação, acessibilidade em sites. E embora a gente esteja muito avançado, a gente já está vivendo em 2025, muita coisa evoluiu, mas tem muita coisa que a gente ainda precisa ser melhorada. E por isso que a gente precisa falar cada vez mais sobre acessibilidade, porque precisa. Então, assim, por exemplo, uma escola, quando ela recebe um aluno com deficiência, por exemplo, deficiência visual, vamos usar aqui o meu exemplo, ela tem que oferecer para esse aluno uma prova ampliada ou uma prova em braille, se esse aluno ele não consegue enxergar, e usa do sistema braille. Ela tem que oferecer, por exemplo, um professor auxiliar, Então, depende muito do aluno. Tem aluno que vai querer, tem aluno que não vai querer, que não se sente muito confortável. Aí, se aquele aluno é cadeirante, a escola tem que ter rampa de acesso para que ele possa ir e vir, garantir o direito de ir e vir. Além disso, tem que ter acessibilidade na aula, tem que ter acessibilidade para que a pessoa ela consiga entender de fato o que está acontecendo ali, certo? Então, por exemplo, uma empresa também, quando ela contrata uma pessoa com deficiência, ela tem por obrigação oferecer acessibilidade para aquela pessoa. Então, não é só empregar a pessoa com deficiência para cumprir a cota, é você também oferecer a qualidade no trabalho dela. Por exemplo, se ela vai usar o computador, é você oferecer um computador acessível, é você oferecer realmente alguém para ajudar ela, pelo menos no primeiro dia, a se localizar. Eu sei que é difícil, aí os empresários vão comentar, mas não tem como tirar alguém do funcionário da função dele um dia para poder ajudar fulano de tal que se vire. Então você não está pensando em acessibilidade, você não está pensando na inclusão, você está pensando simplesmente em cumprir a cota. Então a acessibilidade seria isso, garantir que o acesso, ele seja garantido. Um banco, por exemplo, vocês veem muitas vezes tem rampa de acesso, tem piso tátil, tem aquele caixa que é exclusivo para pessoa com deficiência, que normalmente a letra é maior ou é mais baixa para o cadeirante, enfim. Tem todas essas questões aí, e acessibilidade é um direito nosso. Então, se você vai em um lugar público, privado, ou vai acessar um serviço que você precisa de acessibilidade e não tem, por favor, exija, porque é um direito seu, garantido por lei. Outro direito que nós, pessoas com deficiências, temos é o direito a atendimento prioritário. Principalmente a gente que tem baixa visão, muitas vezes a gente tem vergonha, de ir para a fila prioritária, porque a gente fica pensando, poxa, no que os outros vão pensar. Não pela gente em si, mas porque a gente vive em um mundo em que as pessoas acham que deficiente visual é só o cego. Então, óbvio que se uma pessoa sem noção vê eu, por exemplo, na fila do supermercado, ela vai achar que eu estou mentindo, vai querer fazer um barraco, vai querer ficar falando. Então, assim, por isso, tudo isso passa na nossa cabeça quando a gente vai pensar em pegar um atendimento preferencial, mas é um direito nosso. E uma coisa que eu tenho usado muito, que eu esqueci de trazer para cá, para gravar para vocês, é o colar de girassol, o cordão de girassol. Também vou estar deixando o link aqui, ID do Mercado Livre, para você comprar o seu, se você não tiver.
Então, esse colar de girassol, ele só da pessoa bater o olho, é para ela saber que a gente tem uma deficiência oculta. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, que eu falo só sobre esse colar de girassol, para vocês irem lá e entender. Então, assim, às vezes a gente não usa esse direito, né, usufrui desse direito do atendimento prioritário por conta da questão do medo de como as pessoas vão lidar com aquilo. Mas agora você que está me assistindo aí, que não tem deficiência, você já sabe que a gente tem direito a esse atendimento prioritário. E esse atendimento prioritário, ele vale para tudo. Por exemplo, fila de supermercado, fila de banco, deixa eu ver o que mais. Atendimento prioritário quando você vai no médico em uma consulta. Você tem direito, inclusive, uma coisa bem interessante que eu descobri esses dias, você tem direito a um acompanhante até quando você vai fazer cirurgia ou você vai para UTI. Você tem direito a um acompanhante porque você tem deficiência visual ou física ou qualquer outra que você tenha. Então, assim, pessoas com deficiência têm direito ao atendimento prioritário. Eu sei que às vezes a gente não quer exigir isso, mas vai por mim. Procura e usa o seu direito. Você pode usar também esse direito quando você vai andar de avião. Então, você entra junto ali com aquele pessoal, né, que normalmente é a fidelidade, né, da companhia aérea. Você entra na primeira fileira, independente de qual seja, né, o seu portão de embarque, o seu horário de embarque, você entra ali naquela fileira prioritária, junto com o idoso, pessoa com deficiência, e o pessoal que tem algum benefício ali da companhia aérea, certo? Então, é um benefício aí que você também tem. Vamos usar o atendimento prioritário, porque realmente facilita muito e melhora muito a nossa qualidade de vida. Principalmente quem é autista, né? Eu vejo que o pessoal que tem autismo, ele tem muita dificuldade de conseguir esperar em um ambiente sentado por muito tempo. Então, esse atendimento prioritário para eles é fundamental. E para a gente também, né? Porque se a gente tem direito, a gente vai usar também, assim como qualquer outra pessoa com deficiência. Então, já anota aí esse segundo direito para você usar no seu dia a dia. Terceiro direito, direito a isenções e benefícios fiscais. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, quando você vai comprar o seu carro, você tem lá uma ruma de imposto, né? Muito imposto em cima do valor do carro. A pessoa com deficiência, ela consegue comprar o carro com desconto do imposto, né? O desconto do ICMS, do IPVA, de toda a questão de imposto em si, ele já vem descontado. Para isso, você tem que comprovar a sua deficiência quando você for comprar o carro, porque ele já vem lá da fábrica com o desconto do imposto. Isso aí é uma mão na roda, é muito bom. Além disso, também, você tem isenção, se eu não me engano, no IPTU da casa. Tanto a questão da isenção do imposto na compra do carro, quanto na questão do IPTU da casa, vai depender muito do estado onde você mora, porque infelizmente não é em todo estado que tem isso. Queria muito que fossem todos, mas infelizmente isso não acontece. Você também tem isenção em alguns shows, por exemplo, quando você vai. Então, você consegue aí dar uma olhada e ver quais são os sites, né, quais são os shows que oferecem essas isenções para pessoas com deficiência. Vale a pena dar uma olhada, dar uma pesquisada para ver quais são as isenções, né, que a pessoa com deficiência tem. Eu, por exemplo, ainda não comprei carro, mas quando eu comprar, vamos ver se eu vou conseguir o desconto. E aí eu gravo para vocês, falando como que foi todo o processo. O quarto direito que eu listei aqui para conversar com vocês, eu acho que é um dos mais importantes de todos e muita gente não sabe, né? Tem o direito de uma educação inclusiva, inclusive com acompanhante, né? Com acompanhamento, digamos assim. O que isso quer dizer? Quer dizer que a escola, ela deve aceitar a matrícula desse aluno com deficiência e ela deve fornecer os materiais necessários para que aquele aluno ele possa entender o que está acontecendo na aula e possa participar ativamente ali da sala de aula. Por exemplo, vamos usar a baixa visão de exemplo, que é o que eu posso dizer para vocês, né? A escola, ela tem por obrigação oferecer material em braille, se o aluno ele usa o braille, material ampliado. No caso, quando eu estudava, eu usava muito material ampliado. Um professor auxiliar de apoio, caso o aluno ele queira, né, ele tem interesse. Eu, por exemplo, quando eu estudava, eu não gostava muito, porque eu aprendo muito, por exemplo, ouvindo o que o professor está falando, então eu consigo prestar mais atenção do que tendo alguém do meu lado, porque eu sinto que eu relaxo quando tem alguém do meu lado, então eu prefiro eu estar sozinha, que eu aprendo mais rápido.
Tem o direito, por exemplo, do tempo a mais na prova quando a pessoa vai fazer. Então, tem inúmeros benefícios em relação a isso. Aí, uma coisa que eu tenho a dizer para vocês aqui, que eu tenho que frisar, isso aqui é muito importante. A escola, ela não pode negar a matrícula de um aluno com deficiência, tá? Inclusive, se ela fizer isso, ela está cometendo crime. Você pode denunciar essa escola e colocá-la na justiça, porque isso não pode ser feito. A escola, ela tem por obrigação fornecer, né, a escolaridade para esse aluno, fornecer um ensino de qualidade, um ensino com acessibilidade e com inclusão, para que essa pessoa ela possa se tornar um adulto consciente, inteligente, né, assim como qualquer outro. Porque não é porque a gente tem deficiência que a gente não pode aprender. A gente pode sim aprender, e desde cedo, desde criança, é muito importante que a gente esteja ali na escola, que a gente esteja convivendo com outras pessoas com deficiência ou sem deficiência, para que a gente possa aprender uns com os outros. E esses foram os 4 direitos que toda pessoa com deficiência precisa saber, assim, ó, na ponta da língua, para que, se acontecer alguma situação, você possa correr atrás e exigir o seu direito, né? Um direito seu, está garantido por lei. A Lei 13.146 de 2015, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência. Fica aí frisado o número dessa lei aí para você dar uma pesquisada e entender um pouquinho mais a fundo. Deixe nos comentários se teve algum direito que eu não citei aqui, que você acha super importante, para que eu possa gravar mais um vídeo trazendo mais direitos que são importantes e que toda pessoa com deficiência precisa saber. Eu vou ficando por aqui, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.